que a gente consegue estudar inglês se a gente tem uma rotina muito agitada. Se a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, tem filho para cuidar, casa para limpar, entre outras coisas que a gente tem que fazer, e a gente não consegue pensar numa forma de inserir o inglês no nosso dia. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te contar como que você pode fazer isso. Bora lá então, olha só. Quando a gente fala de estudar inglês, ou estudar, você aprender um assunto, não necessariamente significa que você precisa sentar numa escrivaninha, numa mesa como essa, e você se dedicar somente aos seus estudos, somente àquele momento. Você pode estudar de outras formas. Você pode estudar de uma forma que você inclua o estudo simultaneamente a outra atividade. Calma, que eu vou te explicar. Olha só, imagine que você trabalha como diarista. Você limpa a casa e tudo mais. Como que um diarista pode colocar o inglês no ambiente de trabalho dela, por exemplo? Ela pode escutar um podcast em inglês enquanto ela faz as atividades ali. Se você vai ao trabalho dirigindo, você pega trânsito e tudo mais, você pode escutar uma notícia em inglês no teu carro. Por exemplo, se você faz caminhada, se você tem o hábito de praticar atividade física durante a manhã, enfim, no teu horário, você pode escutar alguma coisa em inglês. Se você cuida dos seus filhos durante o dia, tem sempre criança na sala, você não necessariamente precisa se trancar no quarto e deixar seus filhos sozinhos. Até porque isso é perigoso. O que você pode fazer é assistir um filme em inglês enquanto seus filhos estão brincando ali. Então, um olho na TV e outro na criança. Deu para entender o conceito do que eu estou falando aqui? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ou seja, você não precisa só estudar. Você pode estudar e, ao mesmo tempo, fazer as suas atividades obrigatórias do seu dia. Conseguiu compreender? E, claro, se mesmo eu te falando isso não é o suficiente, arranje mais tempo. Como é que você faz isso? Dormindo mais tarde. Aí não. Muitas vezes, estudar envolve sacrifícios. Muitas vezes, não necessariamente você vai deixar de fazer coisas que você gosta, mas você vai limitar, você vai encurtar essas coisas que você costuma fazer. Se antes você costumava dedicar aí um domingo inteiro de descanso para não fazer nada, você vai precisar dedicar parte desse domingo para os teus estudos, por exemplo, para você aprender inglês. Então, se, mesmo com essas dicas que eu estou te passando aqui, de que colocar 2 atividades ao mesmo tempo para fazer não é o suficiente para você, você vai precisar aumentar suas horas no dia. Não necessariamente aumentar as horas, porque isso é impossível. Você vai aumentar o tempo em que você está em atividade, ou seja, o tempo em que você pode se dedicar para aprender. Então, você vai dormir mais tarde ou vai acordar mais cedo. Deu para raciocinar aqui a lógica? Então, é isso. Não tem tempo? Inclua o inglês simultaneamente em outras atividades. Estude inglês e faça as atividades ao mesmo tempo, juntas. Atividades que você não precisa raciocinar muito, tá? Porque se você estiver, por exemplo, trabalhando e querer escutar alguma coisa em inglês, muito facilmente você vai se distrair no seu trabalho. E isso não é legal. Então, inclua inglês em atividades que você não precisa estar raciocinando muito. Deu para entender? Então é isso. Essa foi a dica de hoje.